Esse é um tema sobre planejamento de vida, missão, objetivos e metas. Então, a gente também tem que usar a nossa parte racional. Mas muitas vezes, quando a gente reflete sobre o equilíbrio da nossa parte intuitiva para criar metas com visualização e também trabalhar com a parte racional, às vezes nos faltam algumas ideias que podem ser úteis sobre isso. E a primeira ideia que eu quero falar sobre isso, sobre missão, objetivos e metas, é que é importante escolher, decidir e escrever a sua missão, seus objetivos e suas metas. Se você tem isso com uma forma muito assim, vaga, sutil, meio intangível, é menos provável que você alcance os resultados que você deseja. E muitas pessoas têm um anseio por um objetivo, mas não tem ele bastante solidificado. Até para ter uma imagem mental dele, você precisa refletir e detalhá-lo. Então, essa frase, que não tem autor, né, é um autor anônimo, quem não sabe o que quer não chega a lugar nenhum, mas é uma frase popular, eu acho que todos nós conhecemos. E por que eu deixei a imagem do surfista? Porque eu acho a metáfora do surfista muito importante para a área de metas, por incrível que pareça. Porque o surfista, ele tenta fazer o melhor a partir da onda que ele tem. Ele não espera a onda perfeita. Se ele ficasse esperando a onda perfeita, ele ficaria parado permanentemente esperando a onda. Vem ondas lindas, mas diz, deve ter uma melhor, deve ter uma melhor. Ou então ele se junta, né, com várias pessoas aguardando passar a onda perfeita e às vezes um se adianta e pronto, e pega a onda. Agora, tem outros não, que pegam a onda melhor que eles encontram no momento, pegam a sua oportunidade, seguram a oportunidade no momento e vão surfar. Então, eu gosto dessa metáfora de que ter metas é que nem surfar na onda que se apresenta na sua vida, né? A onda da vida, você aproveita o melhor possível. E um outro detalhe interessante é que o objetivo do surfista não é chegar ao final. Toda e qualquer meta chega um dia final, ela é completada. O objetivo do surfista é se divertir muito enquanto está alcançando a meta. E isso as pessoas esquecem. A atitude correta em buscar sua meta é ter prazer enquanto está construindo, tijolinho por tijolinho, aquilo que se deseja. E não ficar ansiosamente esperando que tudo se realize. Esse detalhe da atitude positiva enquanto está construindo aquilo que quer, surfar pela vida aproveitando aquela onda que você tem disponível, procurando talvez mudando para outra onda, trocando de onda, aproveitando o momento até da adrenalina da onda, né? Eu acho que é a atitude ideal para quem quer alcançar seus melhores resultados da vida. Então, deixo aqui como metáfora, deixo aí como reflexão, que todo o nosso trabalho de buscar metas não é só escolher a meta final e só pensar nela, e também aproveitar enquanto está desenvolvendo o seu processo de alcançar a meta ideal. Tirando isso, vamos falar um pouquinho dessas questões. O importante quando se fala nisso é refletir um pouco sobre si mesmo. O Viktor Frankl, o pai da psicologia humanista, ele escreveu um livro há muito tempo atrás chamado O Homem à Procura do Significado para a Vida. E eu gosto muito desse autor, né? Porque ele fala de coisas que são parecidas com aquilo do surfista. Você tem que ter um significado para a vida, mas fazer o melhor a partir da vida que você tem. Ele tem uma frase, né? Quem conhece o sentido de sua vida, e quem conhece é quem escolhe o sentido de sua vida. Essa consciência, né, o ajuda mais do que qualquer outra coisa a superar dificuldades externas e reclamações internas. Olha só o que ele falou. O ajuda mais do que qualquer outra coisa a superar dificuldades externas e reclamações internas. E a gente não sabe o que realmente nos atrapalha mais, se são as dificuldades externas ou as reclamações internas. E a primeira coisa é ter uma missão. O que é uma missão? Uma missão é ter um significado pelo qual viver. Uma missão não é exatamente uma meta. Uma missão é algo geral. Por exemplo, uma pessoa gosta de crianças. Ela pode ter uma missão de educar crianças, mas isso aí não é uma meta específica. Ela pode trabalhar com escola, como professora, pode trabalhar como gerente escolar, como pedagoga, pode trabalhar como médica infantil. Ela pode trabalhar com várias coisas relacionadas à missão dela. Então, a missão é algo mais geral. É uma sensação de ter um dever cumprido, de
alcançar algo que faz a sua vida ter um significado. Então, missão, ter uma missão, escrever uma missão, é basicamente algo que você quer deixar um legado para a vida. Vamos colocar isso em definições para ajudar. O que é missão? É fundamental ter sempre uma missão, mas não ter uma missão para sempre. O que significa isso? Que as nossas missões podem mudar. Talvez durante um tempo da sua vida você pode ter uma missão. Eu quero trabalhar e trabalhar com cultura, ou eu quero trabalhar com construção de casas, que eu quero que todo mundo tenha um lugar para viver, para morar. De repente você pode dizer, pronto, eu já cumpri essa parte da minha missão, eu quero mudar minha missão agora, eu quero trabalhar com escrita, eu quero escrever, eu quero passar a minha verdade, ou ter uma outra missão. Às vezes a missão não precisa ser alguma coisa grandiosa, pode ser uma coisa simples, que algumas pessoas acham até humilde, mas a missão é fazer algo da própria vida, deixar um legado. E aí a Nightingale, né, que era a patrona das enfermeiras, né, que é uma enfermeira britânica que, de certa maneira, construiu a imagem da enfermeira, que é uma das principais servidoras, né, uma profissão que ajuda muito a servir. Ela tem uma frase que eu também gosto, né? A felicidade é a concretização progressiva de um ideal ou de uma meta que vale a pena. Então, o que ela falou, que você encontra a felicidade a partir do seu significado. E no dia a dia, não importa que chegue ao final. Talvez você não realize 100% de tudo da sua missão, mas você, durante algum tempo, você surfou naquela onda da sua missão. E continuando um pouco à frente, vamos ver algumas definições que nos ajudam. Propósito. Propósito tem muito a ver com missão, é algo que se deseja contribuir para o mundo. Para algumas pessoas, até meio sinônimo. Eu tenho uma missão para a vida, eu tenho um propósito para a vida. É uma proposta. O que significa? Que pode mudar, mas é algo que você deseja contribuir para o mundo, deixar um legado para o mundo. O propósito, então, ou até a missão, é algo mais amplo. E um pouco mais detalhado são o objetivo. Você tem algumas etapas que manifestam o teu propósito. Eu quero trabalhar, por exemplo, com construção civil, então eu pretendo fazer uma faculdade de engenharia civil, depois desenvolver um projeto de casas populares e etc. Você desenvolve um objetivo. Agora, isso ainda é alguma coisa ainda geral que você deve transformar depois em metas. Objetivos devem ser especificados com prazos e com recursos que você pretende aplicar. Eu pretendo fazer essa faculdade de engenharia de civil, alguma coisa assim, e para isso eu pretendo estudar para o concurso que vai ser daquela universidade, ou fazer uma faculdade pública, ou fazer um curso específico no ano que vem. Aí você tem uma meta, fazer esse curso no ano que vem, passar e fazer aquele curso, é uma meta específica. Então, o objetivo especificado, que é uma meta, ele tem prazos, datas, tem recursos que você pretende de dinheiro, tempo, esforço, estudo, atenção, para você chegar lá. E vamos falar de outra frase do Viktor Frankl, né, só para enriquecer esse comentário aqui, que a maior necessidade dos seres humanos é de uma sensação de significado e propósito na vida. Então, ele sabia isso. Viktor Frankl, ele foi na Segunda Guerra Mundial, ele esteve no campo de concentração e ele percebeu a diferença que fazia as pessoas sobreviverem se tinham algum objetivo, algum propósito maior. E aquelas que não tinham propósito feneciam, né? Naquelas condições tão difíceis, né? Elas se deixavam morrer. E outros que tinham um propósito, além daquele momento, conseguiam resistir até em termos de saúde e bem-estar, mesmo naqueles momentos que tinha tão pouca chance da pessoa se cuidar. Essas definições nos ajudam a refletir o que a gente está fazendo, construindo. Quando a gente constrói uma meta, né, a gente está construindo a partir de um propósito, define um objetivo e transforma em uma sucessão de metas, né? O objetivo é o mais geral e as metas são mais específicas. Agora, continuando mais à frente, quando nós estamos falando em metas, lembrando então que elas são quantificadas, mas são alinhadas com os objetivos mais gerais. E elas são tangíveis, são ações específicas expressas em números. Se a pessoa diz, eu tenho uma meta, qual é a sua meta? A minha meta é perder peso, por exemplo. Isso não é uma meta. Isso pode ser um sonho. Mas depois que você tem um sonho, você tem que transformar em um projeto, para depois transformar em uma ação concreta e conseguir construir aquilo em realidade.
Então, você pode visualizar o seu objetivo maior, mas também deve, com a sua parte racional, transformar em metas que você possa agir. E ela deve ser, se possível, ter prazos específicos que você diz. E o que acontece se eu não alcanço naquele prazo? Você muda o prazo e você aprendeu com isso. Você aprendeu, teve mais experiência a respeito, e isso vai te ajudar a fazer melhores prazos e melhorar o detalhamento das suas metas. Agora, vem um ponto muito importante. Eu entendi, é bom ter metas, é bom ter propósito, é bom ter objetivos claros, mas por que tanta gente não detalha, não escreve, não constrói as suas metas? O que atrapalha que elas desenvolvam as suas metas? É porque tem 3 fatores que, na verdade, são fatores emocionais que interferem. Elas não consideram importante, elas não acreditam mesmo que descrever, detalhar, construir esse plano de propósito, objetivos e metas vai ajudar a chegar lá. Elas não consideram isso importante. Acham que é só fazer o que elas querem fazer, com uma ideia assim mais ou menos, não muito vaga, mas aproximada do que querem, que vão chegar lá. Alguns até chegam porque elas se esforçam bastante ou têm essa ideia na mente muito definida. Mas a maioria tem isso vago, então qualquer dificuldade atrapalha elas. Outras têm medo do fracasso e outras têm medo da rejeição. Esses 3 pontos são tão importantes que eu vou detalhar um pouco mais, o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, não considere importante. Foi feita uma pesquisa em 1979 com calouros de Harvard e depois formandos em Harvard. E essa pesquisa foi repetida também em 1989 com os já formados. Então, eles perguntaram aos formandos: você estabeleceu metas claras e por escrito para o seu futuro? Quer dizer, do que você pretende fazer em relação ao seu futuro? Você fez algum plano para concretizar essa meta? Então, observa que apenas 3% disseram que tinham realmente construído um texto, botado num caderno, com metas e planos para alcançar. 13% eles tinham até metas, mas não tinham planos. Não tinham escrito esses planos, só tinham mais ou menos uma meta definida. Eu quero trabalhar com publicidade, eu quero trabalhar com finanças, eu quero trabalhar com tecnologia. Tinham metas, mas não tinham planos e não tinham escrito o que fazer. Os primeiros 3%, eles disseram: eu quero trabalhar com tecnologia, eu quero buscar a empresa tal, se eu não conseguir, eu vou para aquela outra, eu tenho nos próximos 3 anos a minha ideia de trabalhar como trainee na empresa e depois me desenvolver e me tornar um profissional dessa área e fazer alguns cursos, etc. Não tinha um plano. 84% não tinham meta específica, apenas vamos acabar o ano, vamos curtir o verão e depois a gente vê como fica a vida. Aí depois, 10 anos depois, em 1989, eles localizaram a maioria possível desse grupo e perguntaram a mesma coisa: como é que estava de vida, como é que estava... E perguntaram aquela pergunta meio chatinha, mas é uma pergunta que é mensuração estatística, é mais fácil, né? Perguntaram quanto eles estavam ganhando. E eles fizeram essa análise estatística. Os 13% que tinham metas não escritas estavam ganhando, em média, o dobro dos 84% que não tinham meta alguma. Mas, o mais importante, os 3% que tinham metas e planos bem claros por escrito, quando eles estavam deixando Harvard, eles estavam ganhando um pouquinho, e depois passaram nesses 10 anos a ganhar 10 vezes mais do que os outros 97% juntos. Em termos médios estatísticos, o sucesso deles realmente bem provável, em termos significativamente estatístico, que foi causado por terem metas definidas. Por isso que é tão importante a gente mostrar para os jovens como é importante ter sua meta por escrito, porque muitos vão dizer: não, eu sei o que eu quero, ou não vale a pena, porque tudo vai mudar, o mundo está mudando. Mas se você tem metas, você pode ajustar as metas para o mundo que muda. Muita gente diz: nós estamos num mundo VUCA, volúvel, né? Totalmente mutável, então não adianta eu definir metas. Mas se você não tem metas, você não pode pensar o que está mudando e ajustar as metas. Então, esse é o primeiro ponto de reflexão. O segundo ponto de reflexão, quando as pessoas dizem que eu não quero, não, para que eu vou ter metas? De repente, eu vou fracassar e vai ser muito chato, eu vou sofrer muito. Não adianta, nada dá certo mesmo. Então, essa crença é uma crença psicológica sobre limitação pessoal, que é causada, às vezes,
por uma questão cultural. A nossa sociedade é uma sociedade baseada na chamada cultura hedonista, ou cultura do cultivo do prazer. Ninguém quer sofrer, ninguém quer se esforçar, quer dar duro. A gente cultivou muito proteger demais, fazer uma proteção muito grande. Por exemplo, antigamente, eu sei que esse antigamente é sempre entrega a idade, mas é importante dizer, eu via garotos de 8, 9 anos que tinham que fazer alguma coisa. Não, para ganhar, por exemplo, uma mesadazinha, eles tinham que varrer a casa, lavar prato, alguma coisa. Hoje em dia, se você chegar para um garoto de 15 anos e dizer, você tem que ajudar a lavar a casa, aí todo mundo olha assim, dizendo, puxa, que crueldade desses pais, né? Obrigando uma criança de 15 anos de idade a fazer trabalho, por que não põe um faxineiro, uma pessoa para auxiliar? Então, o que acontece? A nossa cultura hedonista, eu não estou falando só no Brasil, isso é uma cultura muito ocidental, dificulta muito as pessoas terem resistência à frustração. As pessoas querem tudo de bom, tudo imediatamente, e se não tem o que querem, elas se frustram, elas perdem a resistência ao fracasso. Elas querem sempre ter o sucesso, querem sempre que tudo esteja da melhor maneira. O que acontece? Elas não querem viver com risco de fracassar porque elas não gostam da sensação, é muito desconfortável, não aguentam essa dor. Aí eu coloquei essa imagem, eu gosto muito, né, não quis traduzir, né, que é as pessoas trabalham carregando um peso enorme justamente porque não querem carregar o esforço. Elas pensam mentalmente frases muito pesadas. Não vale a pena, eu não posso fazer isso, eu tenho que ser perfeito, eu não sou bom o suficiente, eu não posso cometer nenhum erro. Ninguém realmente gosta de mim se eu cometer algum erro. Então, toda essa crença acaba traduzindo pelo medo do fracasso. E uma das maneiras de fazer isso é a gente se conscientizar dessa nossa cultura baseada na satisfação. A gente não quer ver as crianças chorando quando recebem um não. Se ela chorar muito, se espernear muito, a gente dá o doce que ela quer, mesmo que seja o terceiro, quarto, quinto doce. E existe uma experiência interessante, não coloquei aqui, só para comentar, que testaram crianças pequenas de 3 a 5 anos de idade com um caramelo, né? Na verdade, era um marshmallow, né? Que era muito comum lá nos Estados Unidos, mas eu traduzi por caramelo aqui no Brasil. Aí deixaram aquele docinho numa sala e disseram, se você não comer esse doce, quando eu voltar daqui a um tempinho, eu vou te dar mais um doce. Mas se você comer esse doce, você só vai comer esse. E ficava atrás daquela parede de espelho que a criança, né, filmando a criança para saber se ela ia comer o doce ou ela resistir. Olha, a maioria lutava, mas acabava comendo doce. Mas muitos deles resistiam muito, porque tinham maior tolerância à frustração e não comiam o doce. O que é interessante é que depois eles analisavam essas crianças ao longo dos anos e viam aquelas que tinham maior tolerância à frustração eram mais disciplinadas, eram mais capazes de persistir até aprender algo, então tinham melhor desempenho escolar e, provavelmente, na medida que eles foram acompanhando, vão ter um maior desempenho na vida. Então, o medo do fracasso é causado um pouco pela nossa cultura, mas não adianta a gente achar que, por causa disso, a gente deve aceitar e nada mudar. A gente deve fazer o melhor possível para ensinar. Olha, só se aprende fracassando, melhorando e aprendendo. Você, às vezes, tem que aguentar um pouco de dificuldade para chegar onde você quer. Não é verdade? E isso faz com que as pessoas tenham sucesso, porque elas resistem e não acreditam que vão ter o fracasso só porque fracassaram uma vez. Elas sabem que vão conseguir, porque elas estão aprendendo com o fracasso. O terceiro ponto, que também é muito importante para a gente refletir, é o medo da rejeição. O medo do fracasso é uma questão interna, mas o medo da rejeição é uma questão que tem a ver com a crítica dos outros. As pessoas começam a julgar muito o seu próprio valor a partir da avaliação e da crítica das outras pessoas. Muita gente não busca os sonhos, não porque teme o fracasso pessoal, mas sim que as outras pessoas julguem ela pelo fracasso. Elas não se sentem confortáveis sendo criticadas. Puxa, hein? Você não conseguiu isso. Aquilo é tão insuportável para elas que elas preferem não tentar. Uma das consequências disso é o que a gente chama de perfeccionismo. Se a pessoa não tem certeza absoluta que vai fazer algo perfeito, ela acaba não começando. E isso acaba causando o que a gente chama de procrastinação, né, além do perfeccionismo,
acaba também que as pessoas se limitam, né? Eu conheço gente, eu estava aconselhando umas pessoas, e eu conheci um jovem que falava inglês muito bem, fluente, muito bem, tinha um ótimo conhecimento de informática, tinha um perfil de currículo ótimo para qualquer empresa, né? Um cara jovem, tudo que tinha conhecimentos de informática, inglês, mas se limitava a empregos que a gente diria, não é questionando, mas a empregos que possivelmente podiam ser feitos apenas com o primeiro grau completo. Nem com o segundo grau era necessário. Por que essa pessoa fazia isso? Porque tinha medo de ser criticado. E fez com que ela passasse vários anos da vida em empregos, né, em trabalhos muito inferiores ao que poderia conseguir com o interesse, o conhecimento e a cultura que tinha. Poderia ter melhor sucesso profissional e ganhar muito mais. A pessoa se contentava com praticamente o salário mínimo quando tinha condições, pelo que a gente conhece no mercado, de ganhar 4, 5 vezes mais do que isso. Principalmente esse ferramental de língua, né, ter o conhecimento de uma outra língua, né, facilitaria muito a pessoa se desenvolver. Como eu também conheço gente que, ao contrário, não tem muita experiência, mas deseja se arriscar e vai aprendendo, não tem medo de rejeição, se rejeita, para e pensa, o que eu aprendi hoje, como eu consigo fazer melhor? E vai superando dificuldades. Não é? Teve um tempo que eu fiz a palestra para estagiários e eu descobri algumas pessoas que se divertiam com não conhecer coisas e aprender. Você percebia a sensação de prazer no olhar quando a pessoa dizia, não, isso eu não sei. Ótimo, ótimo que eu não sei, porque é algo novo. E esse tipo de atitude é o que vale a pena a gente desenvolver. Esses 3 pontos de reflexão não são para fechar, são para a gente deixar aqui sementes para nós discutirmos a respeito. Esta é a primeira parte da palestra sobre missão, propósito, objetivos e metas. No próximo vídeo, nós continuaremos agora explicando como evitar essas questões citadas e nos prepararmos melhor para alcançar os nossos objetivos de vida. Até lá!